Olá, eu estava aqui pensando, né, que hoje é o dia do orgulho autista. Como todas as mães atípicas sabem, não é bem um dia de orgulho, né? Sabemos as dificuldades das nossas lutas. E eu estava pensando aqui em fazer um vídeo, fazer como se fosse uma minissérie, né? Assim, colocando pontos da minha experiência até aqui, né? Experiência aí de quase 6 anos nessa caminhada do mundo neurodivergente. E aí comecei a pensar como eu poderia começar essa história. E aí eu cheguei à conclusão que eu poderia começar pela como eu desconfiei que meu filho, ainda bebê, era autista. Achei que essa é a preocupação maior, né, das mães. E principalmente quando a mãe tem um bebê em casa que começa a ter comportamentos, né, inapropriados ou comportamentos que às vezes não bate com a idade da criança, a criança está tendo atraso e tudo isso e outras coisitas mais. No meu caso, o primeiro sinal de autismo no meu filho, hoje com a experiência que eu tenho de vivência, tudo que eu já li, já estudei até aqui, eu diria que a questão sensorial foi o primeiro ponto a ser o primeiro sinal de autismo. Mas como eu não tinha experiência e foi a primeira vez que eu tive contato direto com uma criança autista, o meu primeiro ponto foi, durante a amamentação, ele não tinha contato visual comigo. E era algo que eu achava estranho, porque como eu tive contato com primas, cunhadas que tinham filhos, e eu via como era essa questão da amamentação. Outro ponto que eu achei estranho era a fixação que ele tinha por movimento, coisas movimentando, folha, sombra, e até tem um vídeo dele brincando com a sombra. Ele tinha uma busca, né, por essas coisas que criança não gosta, né? Outro ponto, ele era um bebê muito bonzinho, aquele bebê que eu podia ir embora e não voltar mais, que ele não ia sentir falta, como se ele não me reconhecesse como mãe. O pai chegar do trabalho e ele fazer festa, ele não era um bebê que fazia isso. Ele não tinha aquela questão emocional de vínculo real com a gente. Ele era uma criança que não buscava contato com a gente, não tinha aquela busca para brincar, contato visual, ele não compartilhava, né? Achei um brinquedo, vou compartilhar com a mamãe. Não, ele não tinha essa questão de compartilhar ou entender as brincadeiras, né? Não tinha essa questão também que o bebê gosta muito de copiar brincadeiras, gestos, ele nunca fez. Nem musiquinhas, nem em brincadeiras, ele nunca teve essa questão de fazer essa troca, né? Outra coisa que ele, quando bebê, ele tinha que, assim, pra mim, era algo assustador, porque, né, você tem um bebê e do nada começa com a crise de riso, né? E é um sinal de autismo e eu não sabia. Ele tinha crises de riso. E era assim, às vezes acontecia na madrugada, às vezes acontecia do nada, tava dando banho nele, tinha aquela crise e era crise que demorava a passar, como se você tivesse feito algo muito engraçado e ele entrava nessa crise de riso bem forte. Quando ele fez 8 meses, eu já tinha certeza que ele era autista. Por quê? Eu tinha compartilhado isso com uma tia minha e ela tinha me falado, né, de profissionais que trabalhavam na área, que tinha, né, vídeos explicativos e tudo mais. Eu entrei no YouTube e achei o Instituto Farol. E quando eu encontrei o Instituto Farol, lá tinha uma atividade de bebês, né, de 0 a 12 meses, que você fazia o teste e a criança tinha, eu não me lembro se era 10 ou se era 20 questões, mas aí você ia fazendo o que a criança fazia naquela determinada idade. E aí tinha brinquedos, chama pelo nome, a criança já tem que olhar, né? Eu chamava pelo nome, ele não respondia. E aí eu fiz o teste, né? Fiz a atividade com ele, de chamar pelo nome, bater palminha, e fui fazendo. De 20, que era 20 mesmo, de 20
E acredito que ele, assim, gabaritou 17, né? Então, assim, ele era hipotônico, muito molinho, demorou para engatinhar. Andou dentro do esperado, porque o esperado é 1 ano e 6 meses, porém, né, aquele esperado, assim, tem alguma coisa errada, tá demorando muito. Balbucio, também não tinha. Então, com 1 ano e 8 meses, eu já tinha certeza que ele era autista, devido a esse teste. E, assim, tudo era muito, batia muito, todos os comportamentos dele. Também era uma criança muito alérgica, uma criança que tinha intolerância à proteína do leite, era uma criança que já nasceu com refluxo, uma criança que vinha com muitos pontos, né? Que hoje a gente já sabe que a maioria das crianças autistas tem. Não a questão da proteína do leite, mas a questão do refluxo, aquela coisa do intestino, do estômago. A maioria das crianças autistas tem realmente alguma coisa ali. Com 1 ano, a gente já estava na caminhada, fazendo avaliação, teste, tudo que os neuros pediam. Quando ele estava com 1 ano e 3, nós conseguimos uma consulta com o neuro, Clay Brits, né, que na época era um dos melhores do Brasil. E o Guilherme foi laudado com 1 ano e 3 meses de idade e encaminhado para as terapias. Desde então, o Guilherme faz terapia. E é algo assim, né? Se é difícil com terapia, imagine sem. Então, o que eu falo, gente, desconfiou, vai atrás. Porque assim, eu falo sempre que melhor sofrer lutando, né? Você tá ali sofrendo porque o diagnóstico não é fácil. Não é fácil você ter um filho sonhado, planejado, desejado, que é diagnosticado com TEA. Porém, quando isso acontece ou tem essa desconfiança, a única saída que você tem é lutar. Porque quando você vai atrás, que você luta, a criança, normalmente a gente vê que as mães não percebem os sintomas mais simples, né? A mãe ela tem aquela convicção quando tem um atraso de fala significativo, que também o Guilherme teve atraso de fala. A mãe vai atrás por causa do atraso de fala. E às vezes a família fica, não, vai falar, porque fulano demorou, é porque é normal. Não existe atraso de fala normal. Se fulano demorou a falar, ele também teve um atraso de fala, ele teve algum problema lá na infância que ele demorou a falar. Um bebê de 1 ano, ele tem obrigação de estar falando alguma coisa. Não existe uma criança que não fala. Uma criança não verbal, a criança ela quer se comunicar, ela quer falar para o mundo, ela quer buscar informação, ela quer passar informação. E quando a gente encontra uma criança típica, a gente vê como isso é real, como isso é verdadeiro, né? Quando a gente coloca o filho da gente que é autista junto com a criança que é típica. A criança típica, ela quer se comunicar, ela busca, ela olha nos seus olhos, ela te procura. É muito diferente. Então, assim, o que eu falo? Tem desconfiança? Não fique com medo de ir atrás do diagnóstico. Fique com medo de ficar muito tempo sem o diagnóstico e teu filho tendo atrasos. Porque o pai que demora muito a buscar ajuda, a mãe que demora muito por não aceitar, ela está fazendo a pior coisa que ela poderia fazer. Ela não está dando a oportunidade dessa criança sair de um nível 2 de suporte e alcançar o desenvolvimento mais próximo do esperado possível. Ela está atrasando isso, né? Então, o que eu posso falar é isso. Tem desconfiança, chorando, sofrendo, no fundo do poço, não importa. Não importa a fase que você está. Se é daquele luto que algumas mães passam, se é a depressão, né, daquela quebra de filho sonhado para o filho que você tem, que não é fácil. Mas mais difícil é você esperar 2, 3, 4, 5 anos e você ter um diagnóstico já de uma criança de 5 anos que perdeu a melhor fase do desenvolvimento dela. E aí eu quero deixar para vocês aqui. Não é fácil o diagnóstico, mas pior é sem ele. E o seu filho vai sofrer sim na escola, sem o acompanhamento correto e em todo lugar que ela for, se você não souber lidar. Então estude, busque informação para que você possa acompanhar o tratamento do teu filho, levar teu filho em bons profissionais e fazer a diferença na vida do filho de vocês também.